Fala pessoal, a graça e a paz, aqui Getúlio Wenzel e estamos na luz. Como nos últimos finais de semana, como nos últimos vídeos de sábado, nós estamos colocando dons do Espírito. Então espero que esteja te edificando, espero que esteja abrindo um pouco mais o seu conhecimento quanto a esse tipo de assunto. E hoje nós vamos para a aula 4. Então lembra daquela discriminação que nós fizemos? Então vamos rapidinho só para você não se esquecer. Então a gente começou 9 dons espirituais, dividimos ele em 3 categorias, lembrou? Fechou? A primeira categoria era dons de revelação, que dentro dela tinha mais 3 itens. A gente vai entrar em dons do poder, que tem mais 3 itens, e por final a gente vai entrar em dons da fé, que vai ter mais 3 itens. Os 3 itens dos dons de revelação foi a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. E aí a gente vai entrar agora na parte de dons do poder. Dons do poder tem os dons da fé, tem operações de milagre e tem dons da cura. Daqui pra frente vai ter que ter um pouco mais de atenção, porque agora o caldo começa a engrossar. Então fica muito atento aí para não se perder e detalhe, para não me entender errado. Então hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos falar sobre os dons da fé. Então, para você que já me conhece, meu nome é Getúlio Wenzel, mais um dia aqui sobre estudo dos dons do Espírito. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, tá ligado? Que é para dar aquela moralzinha, senão a gente fica esquecido aí no mundo. Deixa também a sua inscrição, se inscreve, se inscreve aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, tô deixando as redes sociais aqui na tela. Então nós temos o próprio YouTube e também temos o Instagram. Então você pode seguir a gente lá no Instagram e curte, compartilha. Enfim, vamos fazer com que não só os vídeos devocionais, não só tudo que a gente já tem aqui dentro do canal, mas inclusive esse estudo também possa chegar cada vez mais longe, porque essa é a nossa intenção. Que ninguém venha a ter falta de conhecimento, muito pelo contrário, que o conhecimento esteja nas portas ou que entre nas casas das pessoas. Então deixa aí a sua contribuição dessa maneira que a gente agradece. Bora lá pro nosso treinamento? Só vem! Bom, para a gente falar um pouquinho sobre os dons do poder, porque eu falei que o caldo vai engrossar e não era mentira, né? Porque a gente que é cristão, a gente não mente, mas vai engrossar e vai engrossar bonito. Então fica ligado, fica atento aí. Os dons do poder trabalham da maneira muito parecida com os dons de revelação que nós vimos inclusive nas aulas anteriores. E vimos também que o termo poder tem a ver com sinais, milagres, manifestações visíveis do poder de Deus. Bom, Paulo mesmo lá em 1 Coríntios, fala no versículo... Não, 1 Coríntios 2, 4 e 5, fala sobre alguns detalhes. Vamos dar uma investigada. Olha lá, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Versículo 5. Para que a fé que vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Perceberam uma ênfase aqui do poder? É sempre puxado, é sempre direcionado para a parte do milagre. E aí se a gente for lá para Romanos 15, Paulo está discorrendo de como funciona o seu ministério para os irmãos lá de Roma, né? Bom, no versículo 18 ele diz, olha aí comigo, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Ou seja, não foi Paulo que fez, mas sim Cristo que fez por intermédio dele para conduzi-lo todos à obediência. Qual o propósito disso? Conversão. Mas no final ele pega e diz, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Bom, olhando para essa expressão, podemos perceber que o poder sempre está relacionado, como eu disse, de novo, vamos reforçar, milagres. E essa divisão em 3 categorias que a gente fez, que nem eu expliquei lá no comecinho do vídeo lá, ela vai nos ajudar bastante. E todos eles são expressão do poder de Deus. Quando falamos de dons, não é como quando nós queremos.
Porque a palavra de Deus ela é muito clara. O Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. É ele que decide o que dar e quando dar e para quem dar. Mas tudo bem, é verdade que quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos, ok? Ou seja, ficaremos mais sensíveis ao direcionamento do Espírito. Estaremos prontos para sermos usados como Paulo e outros foram, mas isso não significa que o controle passou a ser nosso. Então a gente pode concluir, a gente pode entender que tudo isso como uma ideia central, o funcionamento, ele opera, ele funciona como? De uma maneira inspirada e momentânea, uma inspiração, melhor, uma inspiração momentânea, sem planejamento. Entendido isso, aí a gente vai para o próximo, que é entender que esses 3 dons, que é os dons de fé, operações de milagres, os dons da cura, todos eles estão relacionados com milagres. Os dons de cura deixam claro que é cura física, físico, tá? Sabemos que existem outras curas, como emocional, por exemplo, mas numa proporção ou trazendo para números, em sua grande maioria, os milagres acontecem, físico, no físico da pessoa. E todos esses outros milagres que não são curas físicas, digamos assim, eles se dividem nos outros 2 tipos que nós vimos aqui. Por isso que essa 3 divisão, falei, retorna a falar, que ela vai nos ajudar. Então aí a gente vê uma indo para a parte de milagres físicos e os outros 2 vão para os outros 2 dons, que é o dons da fé e o operação de milagres. E aí, o que são milagres que não curam? Bom, é simples a gente pegar um exemplo da própria Bíblia que fala muito sobre isso. Se a gente pegar o primeiro milagre de Jesus, Jesus estava em Caná da Galileia. Ali estava acontecendo um casamento, festa. E o que Jesus fez logo no primeiro milagre dele? A pedido de uma mulher muito especial para ele, sua mãe. Não era a noiva, era a mãe que pediu. O que ele fez ali? Transformou água em vinho. Foi um milagre? Foi. Foi físico? Não foi. Se a gente fosse resumir de uma maneira muito básica, muito simples, é como receber e dar. É como passivo e ativo. Um você recebe e o outro você dá. Um você recebe e o outro você manifesta para fazer na vida da pessoa. A gente pode colocar de uma maneira muito resumida e muito clara, muito objetiva, que a gente pode separar assim, dons de fé e operações de milagre é que os dons da fé a gente pode colocar ele como passivo, que é o quê? Que é o que você recebe. E a gente pode colocar operações de milagres como aquele ativo, aquele que produz, aquele que dá o milagre. Então os dons irão produzir resultados milagrosos, sim, tanto de um como de outro, tanto de cura como de não cura. Enquanto um atrai a manifestação, o outro produz. Vai ser mais ou menos isso de uma maneira muito resumida. E aí aqui a gente já começa a falar de dons da fé. E para a gente falar desse primeiro dom, o dom da fé, podemos caracterizá-lo como uma fé especial. Eu não sei se vai ser um nome legal, mas uma fé diferente, uma fé mais profunda, algo especial, vai, coloca assim mesmo, bora. Algo de uma fé especial, aí ficou legal. Bom, acredito que vai dar para falar assim. Bom, Paulo diz que a uns é dado uma palavra de sabedoria, a outros palavra de conhecimento e a outros fé. Temos que entender que essa fé não é uma fé distribuída no geralzão. Tipo, Deus dá fé para todo mundo no geral de nível igual. Não, é conforme apraz para o Espírito Santo. E ele dá para alguns, que nem eu acabei de falar aqui. Aqui nós estamos falando da ação do poder do Espírito Santo de um poder ter e outros não. Então por isso não podemos ter a ideia de que a fé que um tem é a fé que todos teremos. Tipo uma fé única, essa é a fé e ponto. Se a gente for lá para Romanos 12:3, diz assim lá no finalzinho, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Em Marcos 11:23, diz que qualquer um que crer poderá dizer ao monte, lança-te ao mar e assim será feito. Esse nível de manifestação ela está acessível a
todos. Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo. Então entendemos aqui como uma fé geral, é uma fé que todos têm, que todos é concedido. Aquela que todos nós partilhamos. Porém, no meio desses teremos os que terão fé especial. Numa pregação que eu fiz algum tempo atrás, eu falei exatamente disso. Muitos de nós não teremos um sobrenatural extraordinário como outros homens tiveram, não só no Brasil como fora do Brasil. Mas isso não significa que a nossa fé é menor, isso não significa que a nossa espiritualidade é menor, o nosso contato e relacionamento com Deus é diferente. Mas existe fé e fé. Fé, como eu falei aqui, tem uma especial, tem, ok, mas tem uma fé especial aqui que é a fé que move, é a fé que move montanhas, é a fé que faz o sobrenatural acontecer. Por que a gente classifica como uma fé especial ou como uma fé diferente, uma fé mais, digamos assim, algo mais forte? Acho que vocês estão me entendendo. Podemos falar de fé para salvação, como Gálatas 5, que fala de fé ou fruto do Espírito. Podemos falar de fé geral para circunstâncias, no geralzão, todos. Mas o dom da fé é uma manifestação do Espírito Santo. Não se trata apenas da minha ou da sua fé. A gente sabe, a gente está cansado de saber que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso eu tenho entendimento que ela pode se desenvolver. Perfeito! Se a gente pegar para ver a Bíblia, Jesus mesmo elogiou a grande fé de uns e falou sobre a pequenez de fé de outros. Tá difícil esse negócio de fé pra todo lado aí, mas a gente vai acertar. Ele fez exatamente a distinção do tamanho, da quantidade de uns e dos outros. E por mais que você tenha uma fé, você cresça na fé, desenvolva a sua fé, existe uma fé que move montanhas. Existe uma fé que faz o sobrenatural acontecer. Bom, para facilitar o nosso entendimento, fica um pouco mais fácil aqui a gente falar de um exemplo, né? O dom da fé ele pode ser entendido como um complemento da fé que eu tenho, que não é suficiente para viver um milagre. Então vem Deus e acrescenta essa fé a mais, dá essa fé especial. É como o querer e o realizar. Pegou? Deus coloca em você o querer e ele coloca o realizar. E ele te capacita para fazer tudo aquilo. Porque você, por você mesmo você querendo, se você não tiver ação de Deus sobre todas as coisas que você faz, que já são direcionadas para o reino, você não conseguiria. E esse tipo de fé especial que Deus acrescenta, ele não é para você, ele é para o reino. Ele é para uma finalidade positiva, ele é para uma finalidade para as coisas do Senhor, para as coisas do reino. Então, essa questão de você ter tido essa fé, ela não é para você utilizar seu próprio prazer. Então a gente entende que essa fé é diferente, que essa fé é mais forte, como o que Deus dá para que a gente realize as outras coisas. Deus nos dá para que realizemos o quê? Ele vai te dar condições para você fazer uma viagem para Disney, para ficar passeando para lá e para cá, não tô criticando não, tá, gente? É só um exemplo. Então, assim, para você ficar, entendeu? Ele não vai te acrescentar isso para isso. Eu tô só colocando esse exemplo, não que seja errado ir para lá, não é essa a questão. Eu só tô colocando que é para um fim proveitoso, como nós já falamos nos estudos anteriores. Ele não vai te dar algo especial para você fazer algo que não tem sentido nenhum, entendeu? Tem uma finalidade. Então a gente tem que entender isso também. Mas falando de Bíblia, vamos pegar um exemplo na Bíblia para que a gente entenda melhor tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está falando aqui. Lá no livro de Daniel 3, vamos lembrar daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha ardente e o fogo não os consumiu. Bom, eles viveram o milagre de Deus, intervenção sobrenatural do poder de Deus. Como a palavra de Deus retrata isso no Novo Testamento? Como? Hebreus 11:34 fala que alguns pela fé apagaram a força do fogo, deixando evidente que o que aconteceu no Antigo Testamento foi fé. A pergunta que fica é:
Que tipo de fé foi essa? A fé minha? A fé sua? Aquela fé que todo mundo tem? Ou foi uma outra fé? Aquele tipo de fé que Deus tem que colocar um pouquinho a mais ali, que é o que eu estava falando agora há pouco, que acrescenta, ele te dá um pouco daquela fé especial, que ali os milagres e ali o sobrenatural, ele passa a acontecer. É só a gente fazer uma análise bem rápida do texto. Primeiro lugar, é que eles foram beneficiados, né? Foram salvos. Houve o livramento da morte. Mas o grande impacto é o que isso produziu no reino. Tudo bem, eles foram beneficiados, eles foram livrados. Mas teve algo maior. Qual é esse algo maior? O rei. Nabucodonosor começa a fazer o quê? Exaltar o Deus deles. E não só exaltar o Deus deles, como também fazer um decreto que falasse quem falasse mal do Deus de Isaac, Jacó não, é de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem falasse mal do Deus deles seria punido. Então aqui a gente consegue entender que eles tinham um nível, eles estavam num nível espiritual, num nível de fé. E a partir desse evento, eles foram a níveis totalmente diferentes. Eles foram elevados no nível da fé. Eles foram elevados no nível no qual eles estavam devido a esse acontecimento sobrenatural. E em segundo lugar é a questão do rei ter dado a oportunidade deles se curvarem ali. Não, então vou tocar que a gente não ouviu. Então a gente vai colocar a música aqui agora. Vocês vão ver vocês próximos. O que eles fizeram? Não. Seguiram a risca. Não nos curvamos mediante a esculturas. Eles seguem o quê? Não adorarás outros deuses. E nisso que Nabucodonosor pergunta, e qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, né, ou dessa punição que é a fornalha ardente, porque estava tão quente que só de chegar perto já consumia a galera, né, os próprios soldados que levaram eles. E eles responderam, Deus poderá nos salvar se Ele quiser. Deus pode nos livrar se Ele quiser. Real, verdade, concordo. Mas e se Deus não quiser? Percebe aqui que é um outro nível de fé, que é a fé que nós estamos falando, que é aquela fé que é acrescentada, que você acredita que você vai entrar num lugar que está pegando fogo. Não, você acredita que no lugar onde você está indo, no caminho, já está morrendo gente e você está caminhando para entrar? É uma fé sobrenatural, digamos assim. E aqui muito claro a gente consegue ver nesse exemplo o benefício para o reino. A gente vê o que aconteceu de maneira positiva, de maneira a elevar o evangelho, elevar a palavra de Deus, elevar o próprio Deus naquele tempo. Então a gente vê de maneira muito clara também aquele que é o passivo, né? O de receber. Então eles receberam algo aqui, mas vocês viram que não é algo para receber por receber. Tem uma finalidade, tem um fim proveitoso. Um outro caso muito parecido também é o caso de Daniel. A gente pode ir lá para o livro de Daniel 6. Podemos ver algo muito parecido. O que aconteceu? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Poxa, covas dos leões, os leões famintos. Nada aconteceu a Daniel. Daniel tem um livramento sobrenatural. E aquilo teve um impacto crucial. E aquele milagre significou para o reino de Deus absurdamente. Se a gente for lá para o versículo 26, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Olha, viu, outro caso da mesma questão. Iria ser punido, foi punido. Houve um milagre, houve o sobrenatural, de acordo com uma fé totalmente forte, fé especial, foi acrescentado, enfim, Daniel. E ali provocou algo muito parecido com o que nós vimos no Sadraque, Mesaque e Abidnego. Elevou a espiritualidade, a fé daquelas pessoas, inclusive com o próprio rei. Então percebe o impacto mundial que aconteceu? E isso nos leva para esse dom de fé. Se a gente for para outra, vamos falar de Bíblia. Se a gente for para outro lugar, a gente tem Mateus 14, onde Pedro caminha sobre as águas. Mas isso aqui é tenso, hein? Isso aqui é tenso. Caminhou apenas com a sua própria fé? Ou foi com a fé especial? E aí?
Me responde aí. Será que se a gente meter o louco em cima de um lugar aí cheio d'água aí, eu vou caminhar na sua própria fé, aquela fé que vira e mexe as circunstâncias gritam mais alto, você já vira um incrédulo, aquela que, mediante todas as circunstâncias que estão acontecendo na sua volta, você já fica, eu não sei, será que essa fé vai te fazer andar por sobre as águas? Eu, humildemente falando, brincando um pouquinho com esse cenário, se é que eu posso, mas enfim, me entendam. Eu acredito que a fé especial foi a hora que Pedro estava andando, entendeu? Pedro estava andando sobre as águas, era a fé. A hora que Pedro começou a olhar tudo à sua volta, que somos nós, seres humanos, que é o que eu acabei de falar, circunstância. Ele olhou e... a hora que ele começou a usar a fé dele, afundou. Se você manter seus olhos fitos no autor e consumador da fé, você segue. Se você olhar as circunstâncias ao seu redor, você afunda. Mas vamos para o estudo que eu não estou pregando. Era só um detalhezinho só. Mas voltando, vamos lá. Quando Pedro começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Mas esse salva-me não era apenas da morte por afogamento, mas salva-me de não perder aquela manifestação. Coloque-se no lugar do homem. Imagina você no meio de uma tempestade. Mano, andar no sol, sobre a água, é uma coisa. É uma coisa. Pensa que a gente vê todo dia alguém andando sobre as águas no sol. Não, mas é assim, o cenário tá favorável. Agora imagina, raio, trovão e vento e água agitada e aquele tudo. E o homem, pisou, tava firme. Então ele não queria perder aquilo, entende? Esse salva-me, eu acredito que tenha tido muito relação com me deixa viver mais. Mas a circunstância gritou muito alto. Até mesmo porque nós estamos falando de Pedro, que era pescador e provavelmente exímio nadador. E aqui a gente consegue ver de uma maneira muito clara o dom da fé. A gente vê esse milagre acontecendo. Os outros observando no barco. E mal sabiam eles que aquilo ali que eles estavam vivenciando, que eles estavam vendo com os seus próprios olhos, fortaleceria num futuro muito próximo não só a fé deles, mas a fé de muitas outras pessoas. E se a gente for lá para Atos 28, nós podemos tirar um outro exemplo que também é muito bom. O apóstolo Paulo está lá na ilha de Malta e os locais fazendo fogueira para aquecê-lo, que estava frio, quando pegava aqueles gravetos, madeira, sei lá o que era, uma cobra, uma víbora ou qualquer coisa desse jeito aí, lhe morde, lhe pica. Paulo com calma sacode a mão, próximo do fogo ali, e a cobra cai. Todos pensavam que aquilo iria inchar, que Paulo iria começar a ter, sei lá, qualquer tipo de convulsão. Aqui é reações de que eles já estavam acostumados quando havia esse tipo de situação. Aí eles começam a olhar para Paulo, né? Outras pessoas deveriam ter no passado morrido. E aí eles olham para Paulo, não tem nenhuma reação, tá bonitão, vamos continuar, mete lenha na fogueira aí, tá frio. E o homem não fica branco, e o homem não tem reação nenhuma. Aqui a gente também consegue perceber o dom da fé muito forte. Porque logo após esse fato, Paulo é hospedado na casa de um dos moradores cujo pai estava acamado. E Paulo ora pelo homem que se recuperava e toda a ilha vai ao seu encontro e recebe com um grande avivamento. Então perceberam? Paulo participa... Não, primeiro, Paulo... passa por uma situação totalmente desconfortável, uma situação totalmente que desestruturaria qualquer um. Uma víbora, uma cobra venenosa, lhe pica, enfim. E ele passa por essa situação e tudo isso coopera, né? Ele participa, mas o impacto principal não era a cobra. Não era Paulo ali no cenário da fogueira. Era o depois. É o que aconteceu, qual foi o fim proveitoso que tudo isso causou. Então, percebeu que eu reforcei em todos os pontos o fim produtivo para o reino? Deus não te dá esse tipo de... abençoar
a minha vida, ai, vem sobre mim. Não, é algo proveitoso para o reino de Deus. Eu espero que tenha ficado claro. Eu dei alguns exemplos, eu tentei trazer de uma maneira um pouco mais objetiva, um pouco mais simples. Esses assuntos, eles são uns assuntos um pouco mais complexos, mas a partir do momento que a gente faz uma leitura, a gente consegue ter um entendimento melhor. Então a minha dica para você, leia, medite, não fique só com esse conteúdo, vai atrás de mais informações, busque outros estudos, complemente para que você venha a cada vez enriquecer mais na palavra do Senhor. Essa é a nossa ideia, porque são assuntos que exigem de você pesquisa, meditação, oração, busca, né? Você não fica só com esse vídeo, você não fica só com esse conteúdo e fala, uau, agora sim. Não, você tem que cada vez se aprofundar mais e mais. Como você já sabe, Deus te abençoe, te guarde e não se esqueça, onde sempre